Eu sou o Bressan, estou aqui no estúdio Gravatinha Produções para apresentar mais um Venha Contar Sua História. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Samara, ela que vai contar a sua história. Boa noite, Samara, seja bem-vinda no nosso humilde estúdio aqui. Boa noite, Bressan. Fico muito agradecida pelo convite. É um prazer a gente poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho e estar junto, né, com quem está fazendo a diferença aí na vida de tantos. Contar a história, né? A gente é aquela velha história, né? Senta que lá vem história. Lá vem história. Então, mais uma vez, né? Muito obrigada por trazer, né, Samara Gasparoni e junto comigo a Gramplier. Então, eu vou começar a fazer uma pequena pergunta. Ô, Samara, como você começou essa história de ser atriz, ser bailarina, né? Isso. Então, como você começou, tem mais alguém na sua família que é ator, é atriz, entendeu? Como bailarina, somente eu, que comecei aí lá com meus 9 anos de idade, fazendo aula de balé no projeto social. Mas eu falo que eu tenho uma grande motivadora por trás disso tudo. Na verdade, duas, né? Que é a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe sempre me incentivou de uma forma muito simples e muito humilde a ser artista. Eu falo que quando a gente é pequeno, né? A gente tem as coroações no mês de maio. E a minha mãe sempre me ensinou a ter postura na hora de estar coroando. E no final da coroação, a gente fazer um agradecimento, né? Uma reverência. Então, assim, né, desde pequena, então, eu venho com esse movimento, né, da elegância, da reverência e dar um tchauzinho no final da coroação. E a minha mãe sempre gostou muito de costurar, então ela sempre inventava muitas roupas pra gente bonitas, figurinos. Às vezes a gente via alguma coisa legal na novela, ela ia, fazia aquela roupa, né, com os materiais que tinham em casa mesmo, pra gente, tanto pra mim quanto pra minha irmã. E a minha irmã, ela, desde pequena, ela sempre me incentivou a fazer o que eu gosto, né? E a minha irmã, a gente fala que a gente completa uma outra, né? Eu sou da parte movimento e ela é da parte pensante. Então, assim, se eu pensei um figurino, ela vai e executa. Se eu pensei uma coreografia, ela vai e me ajuda. Então, assim, né? Desde sempre, esse apoio, né, na família que eu comecei. E aí, né, na trajetória, veio o projeto Team Arte e Educação para nossa cidade. E entre várias crianças, eu fui selecionada para poder participar. Na nossa época, a gente tinha que fazer uma avaliação. Eles apresentavam, né, uma coreografia, a gente tinha que reproduzir aquela coreografia e eles selecionavam os alunos. No primeiro momento eu fiquei muito triste, né? Porque eu achei que não iria conseguir entre tantas outras crianças. E eu lembro direitinho o movimento que foi pedido, que foi um pas de bourrée. E dentro das crianças eu fui selecionada e desde então nunca mais parei. E o que te levou a você assim, ser proprietária de uma escola de arte aqui na nossa cidade? Você teve alguma inspiração de algum outro ator que teve uma escola, alguma coisa assim? A gente sempre, como artista, a gente sempre almeja sempre mais, né? A gente quer poder proporcionar às pessoas o que a gente gosta. E então, desde sempre, eu vim fazendo as aulas de balé, as aulas de dança do ventre, fiz teatro, fiz música, de tudo um pouquinho, dança de rua. E com isso, a gente veio planejando abrir o espaço, mas na verdade o espaço, ele que me escolheu, não fui eu que abri. Então, assim, né, a gente veio fazendo aulas. Eu recebi um convite de uma professora para poder iniciar com as aulas de balé, a tia Rose. Ela recebeu um convite e ela não tinha quem iniciar, né, porque ela não tinha vários outros locais, e ela me indicou a começar na cidade de Rodeiro. Isso foi em 2009. Também em 2009, a Nancy, com as aulas de dança do ventre, ela me convidou a substituir ela nas aulas de dança do ventre, porque ela estava gestante, né, da Vitória. E aí eu comecei algumas aulas de dança do ventre em algumas cidades na região. Comecei em Rio Branco e aí foi, né? Aula de dança do ventre, aula de balé, e a gente foi conciliando as aulas. Então, desde então, sempre dei aula nas regiões. Rodeiro,
Rio Branco, Dores do Turvo, Divinésia, Guiricema e várias outras cidadezinhas que a gente estava aí por perto levando as aulas. Hoje eu trabalho também em Guidoval, e aí nisso veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu dava aula aqui na cidade de Ubá, dava aula na Academia Espaço Vida e na Arte e Dança. E com a pandemia, as aulas, né, vieram tudo para o modo online, e como 100% dos meus alunos eram um público infantil, a gente não conseguia ter a mesma dinâmica de uma aula de balé no online. E as mães me conhecendo, me apoiando, elas vieram e assim, tia Samara, na sua casa tem espaço. Vamos começar aí uma turma na sua casa mesmo, porque as crianças, elas gostam de fazer aula, mas a gente não consegue conciliar o online com as crianças. Falei assim, gente, na minha casa, infelizmente, não tem como, porque a minha mãe é diabética e hipertensa, então, assim, é um grupo de risco, eu não podia estar levando uma galera lá para casa, né? E aí foi aonde que eu brinquei com meu marido. Falei assim, olha, eu não aguento mais dar aula online. Ou você me arruma um espaço para poder dar aula, ou eu vou ter que começar a fazer outra coisa, né? E assim, a gente faz 1000 coisas, mas o que a gente gosta mesmo é da arte, né? E aí ele tá assim, não, pera aí, então que eu vou resolver. E com isso ele tinha um conhecido que tinha um espaço, né? O primeiro local que era a Grand Plié. E aí a gente começou nesse espaço, em novembro de 2020. E dia 9 agora, a Grand Plié completa seus 5 anos de existência. Então, tem festa aí. Tem festa da Grand Plié. Qual o papel que você acha, assim, da arte, assim, na educação de hoje? A vida inteira, né? A vida inteira. A arte, ela é transformadora. Eu falo por mim mesma, porque sou de uma família que meus pais são agricultores. Eu falo com as meninas, hoje uma aluna me perguntou, tia, de que você ia pra escola? Aí eu falei assim com elas, de que vocês vão? Ela, eu vou de van, vou de carro. Falei assim, então, a tia Samara ia diferente. Eu ia de charrete, ia de trator, ia de bicicleta. A pé. A pé. E aí, eu falo que a arte transformou a minha vida. Nesse sentido, de poder estar me levando em locais que eu nunca imaginaria estar um dia. Né, meus pais muito simples, nunca puderam me proporcionar conhecer um teatro. Mas hoje a dança, a arte me faz isso, e eu faço isso levando para as minhas alunas também. E o mercado da arte aqui na nossa cidade? O que você me fala disso? Então, né, as pessoas, elas gostam de consumir arte, mas às vezes eles não valorizam a arte. Eles querem consumir uma coisa de qualidade, mas ao mesmo tempo não querem investir no real valor. Né, igual eu sempre falo com os pais, que às vezes a gente, né, eu estou sempre buscando curso, igual esse ano mesmo a gente foi em Joinville, no Festival de Dança, a gente participou de cursos, de workshops, então isso tudo não é muito caro, né? É justo o valor e a gente investe. Só que na nossa região as pessoas ainda têm essa dificuldade de conhecer o real valor e pagar o real valor do que a gente está oferecendo. Não é porque ganha pouco, né? Porque ganha pouco, todo mundo ganha pouco. Hoje em dia todo mundo tem um salário legal que dá para poder fazer, né? Uma vez ou outra no teatro, né? Dá para ir. Não dá para ir todo final de semana, mas um final de semana por mês eu creio que dá para ir. Mas, e quais os cursos que tem lá na escola? Hoje na Grand Plié a gente tem as modalidades de balé clássico, o contemporâneo, artesanato, desenho, pilates, yoga, K-pop, danças urbanas, teatro e yoga. Você falou coisa aí que eu nem conheço, nem nunca vi. Mas, assim, e você teria, se fosse para você conversar com um artista hoje, qual seria o artista que você teria vontade de conversar com ele, trocar uma ideia? Assim, eu sou apaixonada por uma vasta comunidade. Eu não tenho, assim, preferência, né? Falo assim, eu sou dessa área. Eu sou muito fã. Eu gosto muito das pessoas pequenas. Eu sou fã das pessoas pequenas. Hoje, né? Não, assim, não pequena no sentido de, de tamanho e também, assim, de conhecimento, né? Pessoas que são poucas conhecidas.
Mas hoje, por exemplo, eu gosto muito do trabalho de professoras de balé, eu gosto muito do trabalho da Giovana, eu gosto muito do trabalho da Adriele. E aí, assim, são pessoas que eu tô sempre me buscando e me inspirando nelas. É bom ter as pessoas assim para a gente inspirar, né? Uhum. E qual conselho você daria para uma pessoa que pode se aventurar no mundo da arte hoje, abrir uma escola? Eu sempre falo assim, eu tenho as minhas alunas, né? Eu sempre falo assim, tia, eu quero ser bailarina igual você. A minha sobrinha afilhada também, ela fala assim, madrinha, Dinda, né? Dinda, eu quero ser professora de balé igual você. Aí eu falo assim, pare e pensa, porque é um caminho sem volta. Que eu falo com ela que depois que a gente começa, a gente não quer parar. Mas, ao mesmo tempo, é muito desafiador. Porque eu uso muito uma frase que até minha irmã fala muito comigo, que é a gente tirar leite de pedra. Porque todo dia você ter que levantar e ir em busca de conhecimento, trocar 6 por meia dúzia, muitas vezes deixar, né, o seu trabalho para poder, sua família para estar no trabalho, muitas vezes você abdicar de lazer para estar em momentos, né, do trabalho. Por exemplo, agora, final do ano, a vida da gente de artistas, né, é uma loucura por conta dos espetáculos anuais. E quantas vezes a gente recebe às vezes um convite, é aniversário, venha com a gente. Né? O verdadeiro não posso, tem ensaio. Isso acontece muito porque eu sei disso também. Aliás, quando eu comecei, eu acho que nem era nascida. Eu comecei lá em 87. Então eu sei como que é a vida aqui. Mas assim, e os seus alunos, o que acham disso, assim, que você, inspiração que eles têm, alguma coisa assim, que você pode me contar? É, todos os nossos alunos, eles acabam se espelhando na gente, né? Inspirando também. Por exemplo, hoje mesmo eu tive uma aluna que virou para mim e disse assim, tia, elas sabem, né, que como eu sou professora e também a diretora do estúdio, então assim, eu tô por trás de várias outras coisas, né? Ela tá assim, tia, não é fácil a vida de diretora e professora, né? Ela, mas você gosta? Eu falei, não trocaria nada nesse mundo por tudo que eu vivo. Então, assim, as crianças se inspiram na gente e elas querem também, né? Então, assim, elas estão sempre buscando mais. Então, a gente tem eu brinco com ela, falo assim, é o sangue no olho, né? Então, a gente está sempre buscando para poder estar sendo referência para elas. E os professores que trabalham na escola com você? O que eles acham disso? Os nossos professores lá é uma coisa que a gente sempre, que eu busco muito para todos, né? A gente está sempre incentivando eles estarem também fazendo cursos, buscando conhecimento. Igual a gente foi em Joinville, foram 2 pessoas comigo, a Lorena e a Gabi, que foi junto atrás de conhecimento, atrás de pesquisa, atrás de trabalho, tá envolvida nos meios artísticos. Eles sabem, né, que não é fácil o trabalho, mas a gente tem que estar sempre se dedicando e buscando, né, conhecimento. Então agora a gente vai mudar para outra área agora. O que você acha de não ter um teatro na nossa cidade? Então, né, nesse momento, o atual momento que eu vivo hoje, que a gente necessita de um teatro, é muito ruim por conta da gente não ter aonde realizar os eventos. A gente tem, né, os pequenos teatros aqui na cidade, mas que não comportam um público tão grande. Hoje o nosso espetáculo, ele gira em torno de um público de 400 a 500 pessoas. E um corpo de baile, né, de bailarinos e artistas que estão por trás, cerca de 200 artistas. Então, assim, se a gente não monta uma estrutura, a gente não tem aonde apresentar. E a gente gostaria muito de ter um teatro que pudesse, né, comportar pelo menos metade dos nossos artistas. Porque os espaços aqui... Aliás, nós não temos teatro, nós temos espaço aí pequeno, Isso. nem cabe 100, 150 pessoas, e olha lá, né? E o que você acha daquele espaço que eles estão querendo fazer, um mini anfiteatro, que é o Tênis Clube? O espaço é legal, né? Assim, o projeto é bacana. A gente, eu ainda não tive para ver o projeto em mãos, mas assim, o que a gente observa é que falta alguma parte para
para outros setores artísticos. Por exemplo, é um excelente teatro para uma apresentação teatral, para uma apresentação, às vezes, de um monólogo, mas para um grupo igual o nosso, infelizmente, não vai nos atender da mesma forma que a gente precisa. Né, assim, é um projeto bacana, a gente quer, né, lógico que a gente quer tudo que vier é bem-vindo, só que a gente gostaria que fosse algo mais grandioso para poder comportar o que a gente precisa. Eu penso que deveria, o teatro aqui de Ubá, ele tinha que caber pelo menos umas 600 a 800 pessoas na arquibancada e um palco também, porque pelo que eu conheço a sua equipe, a Nancy e outros aí, vai muitos artistas de uma vez Por só. exemplo, né, aconteceu agora recentemente o Festival de Dança, não comportaria no teatro o Festival de Dança que foi proporcionado pelo Roberto, né, pela companhia Movimento Urbano. E igual os festivais da Nancy também, por exemplo, são festivais grandes que comportariam um público muito grande, mas infelizmente, né, a gente não tá precisando disso aqui em Ubá, né? E eu falo muito sobre isso aí, o pessoal às vezes nem gosta do que eu falo, mas eu acho que a gente tem que ser muito realista nisso aí. Eu por exemplo, não acho um teatro aí do jeito que eles querem fazer, parece que o projeto lá é para 250 pessoas. eu não cheguei a ver. Segundo me falaram isso aí. Não cheguei a olhar o projeto Entendeu? assim a fundo para ver. Mas o que assim, o que interessa a gente, né, Não é um palco, né? Então assim, foi uma palco, coisa que eu fiz questão de acompanhar as questões das medidas e também, né, assim, o camarim, a parte, né, que a gente precisaria. É verdade, eu falo muito isso aí. E o que você acha do festival de teatro aqui em Ubá, que você sempre está participando de fazer abertura com a dança? O que você me fala do festival de teatro aqui em Ubá? Todos os festivais, né, tudo que traz conhecimento, proporciona um momento de lazer para a população é muito válido. A gente ter a oportunidade de trazer grandes nomes de cidades diferentes, de regiões diferentes, apresentações diferentes e uma realidade diferente para a nossa sociedade, é tudo muito válido. Você apresentar um teatro aí para, né, que a gente sabe que vem grupos aí de longe, para a população, é muito, muito bacana. Visto que, às vezes, quem vai assistir, às vezes, não tem essa oportunidade de ser espectador, né? É verdade. Geralmente eu vejo aí, eu trabalho na produção do festival de teatro, e eu sei como que é difícil aqui. Então, eu fico assim a pensar, né, o que vai ser da agora para frente, que não temos espaço para isso, porque o festival de teatro está crescendo. O festival está né? crescendo, né? E hoje, assim, a gente sabe que precisa de uma demanda maior, né? Para poder atender todo mundo que quer vir, né? Que a gente fica muito feliz também do grande número de inscritos, né? Para poder apresentar. E você já pensou em fazer um festival só de dança, que igual tem um festival só de teatro, você fazer um festival só de dança aí? A gente tem um festival de dança, né? Aconteceu agora em outubro o festival assim, quem está à frente é o Roberto, mas a gente tá sempre apoiando, né? Assim, não vou falar que sou eu, mas é o Roberto e a gente também, a Grand Prix juntinho com o Movimento Urbano. Olha, eu não sabia que tinha festival de dança aqui. O festival aconteceu no dia 20, começou na sexta-feira, né? Sexta, sábado e domingo. Eu fui aqui no Kaique. Isso. Aqui semana passada, o festival de dança? Sim. Pra mim aqui era apresentação de dança. Eu fui ali. Não, foi um festival de dança. Teve competições, teve mostras, né? E workshops. Muito legal aquilo ali. Eu fui ali. Eu tive o prazer de ir ali no sábado, no domingo não teve, não foi sábado. Não, foi sábado. Na sexta-feira a gente começou só assim a receber as pessoas, né? Mas começou mesmo o festival no sábado e no domingo. Eu tive ali no sábado, eu gostei muito ali. Eu tive com o Lucas, que até esteve aqui na minha entrevista para mim aqui. Isso, o Lucas apresentou os meninos assim, né? Então assim, realizar um festival te demanda uma estrutura muito bacana, muito grande e precisa de um grupo maior envolvido. Eu não falo em fazer um festival porque eu apoio o Roberto, então a gente já acontece o festival dele, então assim, a gente quer estar junto e quer fazer crescer.
Igual eu sempre, né, a gente conversa o que a gente pode melhorar. Então, todo ano, quando acontece o festival, a gente reúne para poder passar o que precisa de estar ajeitando para o próximo ano. E tem que acontecer isso mesmo, né? Porque você na dança, Nancy, tem que unir ali, e alguns do teatro, é claro. Porque igual nós, do teatro, depende de vocês também fazer abertura pra gente lá, que eu gosto muito, você, a Nancy, quando vai fazer abertura, entendeu? O Lucas e o Roberto também, eu acho isso a união muito importante disso aí. E agora deixa eu te perguntar, é o seguinte, o que já aconteceu, assim, de tão engraçado com você no palco, uma apresentação sua que você foi fazer, uma coisa imprevista ali que você teve que se virar nos 30, assim, o de ruim que você teve que transformar no bem ali na hora ali. Então, tem muita história. Não, então você vai contar essas histórias pra nós. Mas tem uma que eu falo assim, né? Final de ano é sempre muito corrido para todo mundo. E aí, assim, como professora de balé, como bailarina de dança oriental, como diretora de um espaço, na época, na verdade, eu ainda não era diretora, mas assim, eu dava aula e a gente acabava organizando os nossos espetáculos também. E aí teve um ano que eu sempre participava de uma finalização, né, de uma formatura de uma escola. E todo ano eles me convidavam para fazer essa finalização, fazer uma apresentação de balé. E aí teve um ano que eles me convidaram, eu falei, beleza, né, data tal. Na minha cabeça era, vamos supor, dia 27 de novembro. Eu anotei lá dia 27 de novembro e seguimos lindo lá para a apresentação. Dia 27 ia acontecer a formatura e no dia 28 ia acontecer o Festival de Dança do Ventre, da Nancy. E aí a formatura era em Rio Branco. E aí deu dia 27, me produzi toda para a apresentação, vesti minha roupa, era uma apresentação de balé clássico, então meia calça, colã, sapatilho, nananana, e fui para Rio Branco. Cheguei lá na porta do evento, tudo fechado. Você errou a data? Aí eu liguei pra moça, né, que estava organizando o evento. Aí eu tô assim, oi, tudo bem? Boa noite. Eu tô aqui na porta do evento. Ela, Samara, a gente já saiu, a gente não tá mais aí não. A gente já finalizou e já deixou tudo prontinho pra amanhã. Aí eu, pra amanhã? Ah, então tá bom. Desliguei o telefone e olhei na minha agenda. Era dia 28. E no dia 28 acontecia o Festival de Dança do Ventre. E aí, os eventos eram no mesmo horário. E eu falei, e agora, né? Como é que eu faço? Não posso deixar ninguém na mão, né? E aí, a sorte, assim, que aqui no Festival da Nancy, a gente fazia uma abertura. No ano foi o Festival de Deuses. A gente estava representando os deuses da mitologia. E aí, era a primeira apresentação, eu só participava da primeira e da última. Então, eu apresentei Dança do Ventre. Meu marido no carro, a gente foi pro caminho pra Rio Branco, eu trocando de roupa dentro do carro, vestindo meia calça, vestindo colã, vestindo sapatilho, prendendo cabelo, tirando maquiagem, porque clássico a gente tem que estar com a maquiagem mais suave. E aí, no meio do caminho, meu marido dirigindo, e aí eu dancei lá em Rio Branco, corri de novo para o bar para terminar aqui o bar. Trocar maquiagem tudo nesse tempo? Mas aí como a última apresentação aqui era mais tranquila, aí a maquiagem não tinha problema ser a que eu usei lá no espetáculo de dança. É uma bela história, hein? Foi uma aventura emocionante. E assim, com seus alunos, já aconteceu alguma coisa assim que você pode falar? Assim, eu tenho muita mania de brincar com as crianças, né? Então, às vezes eu tenho, assim, né? A gente tem jeito para lidar com as crianças, às vezes para chamar a atenção. E eu brinco muito, assim, né? As novelas que eu assistia era da Tia Peruca, né? Da Carinha de Anjo. E aí a Tia Peruca fala muito assim, força na peruca! E aí elas viram, aí eu, né, já até mudei o jeito de falar, porque elas ficam assim, tia, mas a gente nem usa peruca. Aí eu falei, gente, mudou, né, as coisas mudaram, né, então tem que pegar agora os trejeitos da atualidade. Aí de vez em quando ainda rola um força na peruca. Porque a gente acaba pegando, né, o velho ritmo, né? E eu gosto muito também, assim, sou muito carinhosa com as alunas, eu gosto muito, né, de tratar elas como princesas, como maravilhosas. Falo assim, nossa, hoje vocês estão maravilhosas.
E aí, assim, né, outra coisa, não que eu sou velha, né, mas a gente tem, às vezes, os trejeitos, né, de chamar de chuchu. Fala assim, vem meu chuchu. Elas, nossa tia, mas chuchu. Ela assim, pois é. Eu tenho uma sobrinha que faz aula lá, não sei se com você, o que ela faz, não. Ela gosta muito das aulas lá. Quando ela teve um tempo, saiu, voltou de novo. Mas assim, alguma coisa de terrível que aconteceu. Já aconteceu assim, né? Conselhos de mãe, né? Não faça isso que vai acontecer isso, né? Palavras de mãe tem poder e palavras de professora também. Eu lembro que quase alunas nenhuma nunca machucaram com a gente, né? Mas eu tenho uma aluna que eu falei assim, não corre, porque o chão tá escorregadio. Aí eu falei, não corre, que o chão tá escorregadio. Virei pra pôr a música no som, eu só escutei. A bonita caiu no chão e aí de levou 2 pontinhos no queixo. Tadinha. Já deu meia hora aí, Edson. É o seguinte, aqui é meia hora, aí passa um pouquinho, mas agora nós vamos mudar de assunto, que não tem nada a ver com... Eu vou fazer uma pergunta e você me responde sim ou não, entendeu? Religião. Sim. Eu acho que é muito importante, né, dentro do nosso meio, ter uma força, né, espiritual que guia a gente. Eu sou católica, sempre está na minha frente em todos os meus momentos. Deus para você, então? É tudo. É tudo. Futebol. Não curto. Não, mal o jogo do Brasil. Não sei de nada que rola na... Nada? Nada. Não, meus pais não gostam, meu marido não gosta. Então tá igual eu. Então também futebol. Só na época da Copa do Mundo. Então, Samara, eu quero agradecer você por ter vindo aqui nesse humilde estúdio, que a gente está começando também. Igual eu falei, o pessoal fala comigo assim, Bressan, por que você montou isso aí? Assim, porque eu não vejo artista de Ubá dando entrevista em lugar nenhum aqui em Ubá. Vou fazer para convidá-lo. Aquele que queira vir vai ter um espaço. Então, eu quero te agradecer muito por isso, ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite aqui. E quero convidar também os outros artistas de Ubá, que seja ele músico ou artista em geral, que o espaço está aqui, o Gravatinha Produções, para vocês me contar a sua história, assim como a Samara veio hoje, o espaço está aberto. Ou é só ligar para o 99520003 e falar com o Bressan. Então, Samara, as suas palavras finais aí. Fico muito grata mais uma vez com o convite. É muito importante pra gente, né? Que às vezes a gente valoriza mais o de fora do que o de casa. E as pessoas precisam, né, de aprender a escutar as pessoas de casa, né? Pra poder trazer melhorias pra gente e ser bem visto. Então, não adianta a gente querer super valorizar o lá de fora, né? O grande, sendo que a gente não valoriza o de casa. E isso que você está fazendo, a gente fica muito grata por estar aqui. Fica o meu convite também para todo mundo aí poder vir, contar um pouquinho da sua história, né? Contar um pouquinho das experiências. E é isso. Pode convidar também para a sua escola. E fica o nosso convite aí para o nosso espetáculo que acontece dia 14 de dezembro. Vai ser no Tabajara Esporte Clube, com 2 apresentações, uma apresentação às 16 e outra apresentação às 19. Esse ano o nosso tema é Grand Prix na Terra do Nunca. A gente vai estar baseando aí na história do Peter Pan. E fica o nosso convite. Para as matrículas ainda não estão abertas, mas logo vão estar. E fica o nosso convite para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. A gente que agradece.